Hoje no Bíblia Comentada, mergulhamos em um dos capítulos mais intensos do livro de Ester, onde a tensão entre o povo judeu e seus inimigos atinge um nível crítico. O Império Persa se torna palco de uma conspiração mortal, liderada por um homem tomado pelo ódio, Amã, o Agagita. Movido por vingança, ele manipula o rei Assuero para assinar um decreto que ameaça erradicar completamente os judeus. O que parecia ser apenas um capricho político se transforma em um plano genocida, selado com o selo real e espalhado por todas as províncias do Império. Enquanto Amã e o rei celebram sua decisão com uma taça de vinho, a cidade de Suzã mergulha em perplexidade. Mas o que eles não sabem é que Deus já está em movimento. O inimigo pode ter um plano, mas a providência divina tem um propósito maior. Hoje, vamos explorar cada detalhe desse enredo. Desde as raízes históricas do conflito, até a surpreendente maneira como Deus começa a reverter a história. Depois dessas coisas, um homem aparece na narrativa, e sua entrada muda drasticamente o curso dos acontecimentos no reino da Pérsia. Seu nome é Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, e aqui já se acende uma chama de atenção. O autor faz questão de mencionar sua origem, e essa não é uma informação aleatória. O termo Agagita não é um mero sobrenome ou referência geográfica. Ele carrega um peso histórico, um peso que remonta séculos antes, quando Israel estava saindo do Egito e encontrou seu primeiro inimigo, os Amalequitas. Esse povo, descendente de Amaleque, neto de Esaú, nutria um ódio profundo contra os israelitas. E no tempo do rei Saul, Deus havia ordenado que exterminassem completamente os Amalequitas, mas Saul falhou nessa missão e preservou a vida do rei Agag. Agora, gerações depois, um descendente daquele rei se levanta dentro do Império Persa, alçado a uma posição de grande honra pelo próprio rei Assuero. Esse Amã não era um mero oficial do rei, ele havia sido exaltado acima de todos os príncipes, tornando-se o segundo homem mais poderoso do reino. O texto não especifica a razão dessa promoção, mas considerando a estrutura política da época, era comum que reis persas elevassem súditos a posições de destaque por lealdade ou estratégias políticas. O Império Persa era vasto, e ter homens de confiança em cargos elevados ajudava a manter o controle sobre as regiões longínquas. Amã, agora no auge de sua autoridade, começa a exigir respeito. Todos os servos do rei que estavam à porta do palácio se prostravam e lhe rendiam honra. Isso era um costume persa, um gesto de reverência e submissão diante de alguém em posição superior. No entanto, algo quebra a harmonia dessa cena de reverência universal. Um homem, um único homem, se recusa a dobrar os joelhos diante de Amã. Esse homem é Mardoqueu. Ele era um judeu pertencente à tribo de Benjamim e servia na porta do palácio do rei. O gesto de Mardoqueu não era apenas um capricho pessoal ou uma rebeldia sem fundamento. Sua recusa carregava um peso espiritual e histórico. Como judeu, ele sabia que a adoração e a reverência deviam ser prestadas somente a Deus. Mais do que isso, Mardoqueu conhecia a linhagem de Amã e entendia que aquele homem representava a inimizade ancestral entre os amalequitas e os judeus. Prostrar-se diante de Amã significaria reconhecer sua supremacia e, de certa forma, apagar a memória da luta histórica entre os dois povos. A reação dos demais servos à porta do rei não demora. Eles notam a recusa de Mardoqueu e o questionam insistentemente. Por dias seguidos, tentam convencê-lo a obedecer ao protocolo da corte, mas ele permanece firme, até que decidem levar o caso ao próprio Amã. É nesse momento que se revela o real motivo da recusa de Mardoqueu. Ele era judeu. A menção de sua identidade religiosa e étnica parece ser um fator decisivo no desdobramento dos acontecimentos. Amã, ao ser informado, não reage de imediato, mas quando vê com seus próprios olhos a desobediência de Mardoqueu, sua fúria explode. A indignação de Amã não se limita a um mero capricho ferido. Ele não quer apenas punir Mardoqueu, quer exterminar todo o seu povo. Essa reação desproporcional de Amã revela algo mais profundo. Não era apenas uma questão pessoal. Amã carregava um ódio enraizado nos séculos de conflito entre judeus e amalequitas. Era um ressentimento latente que encontrou, naquele momento, a oportunidade perfeita para ser concretizado. Amã, com seu novo poder, vê a chance de aniquilar de uma vez por todas os descendentes daqueles que seu povo tanto odiou no passado.
O plano de Amã começa a tomar forma. Ele não quer apenas se livrar de Mardoqueu, mas destruir toda a nação judaica dentro do Império Persa. Seu ódio é sistêmico, não individual. E aqui percebe-se a sombra do maligno por trás dessa conspiração. O inimigo das almas sempre tentou erradicar o povo de Deus, pois deles viria o Messias. Ele usou Faraó no Egito, tentou usar Balaão para amaldiçoar Israel, levantou reis e impérios contra o povo escolhido e agora instiga Hamã a fazer o mesmo. Esse é o pano de fundo espiritual do conflito. A narrativa se intensifica. Hamã está prestes a arquitetar um dos maiores ataques contra os judeus já registrados na história bíblica. E Mardoqueu, sem saber, acaba se tornando o estopim para um plano que envolvia toda a nação. O que está para acontecer não será apenas uma perseguição, mas um decreto de extermínio. E nesse cenário de trevas e conspiração, Deus permanece em silêncio, mas não ausente. O fio da providência divina já está sendo tecido, preparando a reviravolta que virá. No primeiro mês, chamado Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, Amã, inflamado pelo seu ódio, decide agir. Mas ele não se lança de qualquer maneira. Seu plano não é impulsivo, mas meticulosamente arquitetado. Para ele, a destruição dos judeus precisava ser não apenas eficiente, mas também estar em sintonia com um propósito espiritual pagão. Assim, antes de qualquer ação, ele recorre à sorte, ou melhor, ao pur, um método de adivinhação babilônico-persa. Ele busca um dia propício para executar sua trama contra os judeus. O pur consistia em lançar sortes, algo semelhante ao que conhecemos hoje como lançar dados, embora fosse uma prática envolta em crenças espirituais e astrológicas. Os persas acreditavam que deuses e forças cósmicas guiavam essas sortes, e por isso os resultados eram considerados determinantes. Hamã não queria apenas destruir os judeus, ele queria fazê-lo no momento exato em que os deuses pagãos supostamente garantiriam seu sucesso. As sortes são lançadas dia após dia, mês após mês, até que finalmente recaem sobre um período específico, o 12º mês, chamado Adar. Isso significa que a execução do plano deveria acontecer quase um ano depois. Esse detalhe não é irrelevante. O intervalo entre a decisão e a execução do plano abre uma janela de oportunidade que será usada pela providência divina. Amã acredita que tem tempo suficiente para consolidar seu esquema e garantir sua vitória. Mas, sem saber, ele está concedendo espaço para Deus agir através de Ester e Mardoqueu. Com a data definida, Amã segue para a etapa seguinte, convencer o rei Assuero. Seu discurso é ardiloso, cuidadosamente construído para despertar a preocupação do monarca, sem fornecer detalhes desnecessários. Ele começa dizendo que há um povo disperso e separado entre os demais povos do reino. A descrição é intrigante, pois ele não menciona diretamente que são os judeus. Ao invés disso, apresenta-os como um grupo isolado, com leis diferentes das dos demais povos e, pior, que não cumprem as leis do rei. Esse tipo de argumentação era perigoso no contexto persa. O império era vasto e multicultural, mas a unificação das leis era fundamental para manter o controle. Assim, ao sugerir que esse povo tinha regras próprias e não obedecia ao rei, Hamã estava insinuando que eles eram uma ameaça à estabilidade do reino. É interessante notar que essa era uma meia-verdade. Sim, os judeus possuíam leis diferentes, pois seguiam a Torá, mas não eram rebeldes ao rei. Na verdade, Mardoqueu servia no palácio e Ester era a rainha. No entanto, Amã distorce os fatos para criar um cenário de crise. A manipulação do discurso é uma das armas mais antigas do inimigo. Ele não precisa inventar uma mentira completa, basta distorcer a verdade para que sirva aos seus propósitos. Depois de apresentar os judeus como um risco ao império, Hamã conclui sua proposta de forma direta. Não convém ao rei tolerá-los. Essa sugestão carrega um peso sutil, mas ameaçador. Amã não está apenas sugerindo um problema, mas oferecendo a solução definitiva, eliminar esse povo de uma vez por todas. Para garantir a aprovação do rei, ele faz uma proposta financeira impressionante. Ele oferece 10.000 talentos de prata para serem depositados nos tesouros reais. Esse valor era exorbitante. Para se ter uma ideia, um talento equivalia a aproximadamente 34 quilos de prata. 10.000 talentos, portanto, representavam cerca de 340 toneladas desse metal precioso. Isso seria o equivalente a uma soma bilionária nos padrões atuais. Essa oferta levanta algumas questões. Como Amã pretendia levantar essa quantia?
O mais provável é que ele estivesse contando com a pilhagem dos bens dos judeus exterminados. Esse tipo de prática era comum nas campanhas militares e perseguições. Os bens dos condenados eram confiscados e divididos entre os que executavam a ordem. Se o rei aceitasse a proposta, ele teria um duplo benefício: livrar-se de um suposto problema interno e enriquecer os cofres do reino sem precisar de uma nova taxação para os demais súditos. O rei Assuero, influenciado por Amã, age sem refletir. Ele retira de sua mão o anel de selar e o entrega a Amã, dando-lhe autoridade absoluta para agir como desejar. O anel real era um símbolo de poder inquestionável. Com ele, Amã poderia decretar leis e selá-las em nome do rei, tornando-as irrevogáveis. Assuero, sem sequer perguntar quem era esse povo que estava prestes a ser exterminado, entrega o destino de milhares de vidas nas mãos de um homem movido pelo ódio. A frieza da decisão se torna ainda mais evidente quando o rei dispensa a prata oferecida por Amã. Ele diz: essa prata seja para ti e também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Isso sugere que para Assuero, a vida de um povo inteiro era algo sem valor real. Ele não precisava da prata. A aniquilação dos judeus não era uma questão econômica para ele, mas apenas mais uma decisão administrativa em meio às intrigas palacianas. Esse detalhe ressalta a impessoalidade da monarquia persa e como decisões sobre vidas humanas eram tratadas com banalidade. Com o selo real em mãos, Amã se prepara para oficializar o massacre. Ele tem autoridade, tem tempo e tem a data definida. Ele acredita que tudo está sob seu controle, mas ele ignora um fator essencial: Deus. A história da redenção não será interrompida e o povo escolhido não será destruído. O que Amã não percebe é que o próprio Deus permitiu esse prazo de quase 1 ano, não para que o plano fosse fortalecido, mas para que sua providência encontrasse caminho para agir. Então, os escribas do rei foram convocados no 13º dia do 1º mês. A burocracia do Império Persa era conhecida por sua eficiência, e não demorou para que o decreto fosse redigido com toda a autoridade do selo real. O documento continha uma ordem implacável: exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, desde os mais velhos até as crianças e mulheres, sem exceção. Além disso, determinava a pilhagem dos seus bens. Essa linguagem tripla: exterminar, matar e aniquilar, revela a ferocidade da intenção por trás do decreto. Não se tratava apenas de uma perseguição ou exílio, mas de uma tentativa de completa erradicação de um povo. Era um genocídio oficializado pelo poder persa. A data escolhida para a execução do decreto, como já havia sido determinado pelos lançamentos do Pur, era o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. O tempo entre a publicação e a execução do decreto era extenso, e isso gerava um efeito psicológico sobre os judeus. O medo se espalharia entre eles. O decreto não só previa sua destruição, mas lhes concedia um prazo longo para esperar pelo inevitável. Eles viveriam sob a sombra do extermínio por quase 1 ano. Os mensageiros do rei foram rapidamente enviados para todas as províncias, levando cópias do edito para que fosse proclamado a todos os povos. A rapidez da comunicação persa era impressionante para a época. O império possuía um sistema de estradas e correios altamente eficiente. Cavalos eram usados para levar mensagens oficiais e os postos de troca garantiam que a mensagem percorreria grandes distâncias no menor tempo possível. Esse era um sistema semelhante ao que, séculos depois, os romanos aperfeiçoariam para o correio imperial. Assim, o decreto de morte dos judeus foi rapidamente espalhado pelos 127 províncias do império. Nenhuma região ficou sem saber que os judeus estavam sentenciados à destruição. O documento também determinava que o povo deveria se preparar para esse dia. Isso significa que o império inteiro foi instruído a se envolver na matança dos judeus. A população foi mobilizada não apenas para aceitar o decreto, mas para agir conforme ele determinava. Diferente de perseguições impulsionadas por um exército, esse era um massacre promovido por civis. Isso significa que vizinhos poderiam se voltar contra vizinhos, e até mesmo aqueles que antes conviviam pacificamente com judeus, poderiam ser persuadidos a atacá-los em busca da pilhagem de seus bens. Após a expedição do decreto, o rei e Amã sentaram-se para beber. Essa cena é carregada de ironia e perversidade. Enquanto a sentença de um povo inteiro é selada, os 2 homens responsáveis por isso relaxam como se tivessem concluído um mero ato burocrático.
O contraste entre a urgência da mensagem enviada a todo o império e a indiferença dos governantes é chocante. Esse detalhe não está na narrativa por acaso. Ele mostra o nível de desprezo pela vida humana que existia dentro da corte persa. Do lado de fora do palácio, porém, a cidade de Suzã estava perplexa. O texto indica que não apenas os judeus estavam chocados, mas que toda a cidade ficou inquieta. É provável que muitos súditos do reino tenham ficado confusos com a ordem. Afinal, os judeus não eram um povo conhecido por revoltas ou ameaças contra o império. Sua presença nas províncias persas era, em sua maioria, pacífica. Eles haviam sido levados cativos no tempo de Nabucodonosor, e mesmo depois do decreto de Ciro que permitia seu retorno a Jerusalém, muitos permaneceram na diáspora, vivendo sob domínio persa sem causar problemas. Esse detalhe sobre a perplexidade da cidade é crucial. Ele mostra que a decisão não era uma resposta a uma crise real. Não havia um levante judeu, não havia traição contra o rei. Tudo era resultado do ódio pessoal de um homem que conseguiu manipular o rei para agir em sua vingança. O silêncio e a aparente passividade de Assuero mostram o perigo de um governo que toma decisões sem questionamento. Amã conseguiu seu decreto não porque havia uma razão legítima, mas porque soube explorar o descuido do rei. Essa é uma lição que ressoa através da história. Quando aqueles em posições de liderança não exercem discernimento, decisões impensadas podem ter consequências catastróficas. O cenário está armado. Haman acredita que tudo está sob seu controle. Ele não imagina que dentro do próprio palácio a providência divina já posicionou alguém que poderia frustrar seus planos. Enquanto Amã e o rei bebem sem preocupação, Deus já começou a mover as peças da redenção. A tensão da narrativa cresce. O relógio da destruição foi ativado, mas o Senhor dos Exércitos jamais perdeu o domínio sobre os acontecimentos. O capítulo termina com um contraste perturbador. De um lado, Haman e o rei Assuero sentados bebendo, indiferentes ao destino de milhares de pessoas condenadas por um decreto injusto. Do outro, a cidade de Suzã mergulhada em perplexidade, atordoada pela ordem que acabara de ser anunciada. O silêncio do rei e a frieza de Haman ecoam como um lembrete do quão perigosos são os governantes que tomam decisões sem sabedoria e o quão destrutivo é um coração tomado pelo ódio. O decreto de morte havia sido selado e o império inteiro já estava ciente de que, dentro de alguns meses, os judeus seriam exterminados. Para Amã, o plano estava perfeito. Ele tinha a permissão do rei, a autoridade do selo real e a vantagem do tempo. Tudo parecia estar a seu favor. Mas havia um detalhe que Amã ignorava completamente. O Deus de Israel não havia sido consultado. Ele não foi levado em consideração nos cálculos de Amã, mas ele jamais deixou de estar presente. A história dos judeus não terminaria ali, porque o Deus que sustentou seu povo no Egito, que abriu o Mar Vermelho, que os guiou pelo deserto e os trouxe de volta da Babilônia, não seria derrotado por um edito humano. A ironia da narrativa é profunda. Amã lançou sortes para determinar a data do massacre, acreditando que as forças do destino estavam a seu favor. Mas o que ele não sabia é que o Deus soberano já havia determinado o verdadeiro desfecho da história. Se Amã olhasse para os registros de sua própria nação, perceberia que outras figuras antes dele tentaram destruir o povo de Deus e falharam miseravelmente. Faraó tentou, Senaqueribe tentou, Nabucodonosor tentou, mas nenhum deles prevaleceu. Deus sempre levantou libertadores, e agora, dentro do próprio palácio do rei persa, ele já havia colocado uma mulher judia, Esther, em posição estratégica para agir. Enquanto os papéis com o decreto de morte eram enviados às províncias do império, os céus já estavam tramando uma resposta. O que parecia ser o fim dos judeus, na verdade, era apenas o prelúdio de uma reviravolta que apenas Deus poderia escrever. O fio da providência divina já estava tecido, e em breve ficaria claro que não era Amã quem ditava o destino dos judeus, mas sim o Senhor dos Exércitos, que vela por seu povo dia e noite. O decreto de morte foi assinado, mas a última palavra ainda pertencia a Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay.
An Inspire 90 BPM, voz pro ChatGPT 4.5 tipo vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus, comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo, Russell Norman Champlin, editora Agnus, Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.